E aí, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro. Estamos aqui reunidos, aqui nessa noite chuvosa e fria de Curitiba, para falar sobre um tema que veio à tona nessa semana, né? O tema é o separatismo ou divisionismo regional, já que o nosso querido governador de Minas Gerais resolveu causar polêmica. E para isso estou reunido com aquele de sempre, aquele apresentador elegantérrimo de Querência do Norte. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todas e todos. Agora, uma figura da estatura do Romeu Zema está ajudando a pautar os temas do podcast, do nosso podcast, o que indica muito a criatividade dos roteiristas, porque faltou criatividade. Nós vamos tentar dar um grau aqui pro assunto. O Zema levantou uma lebre que já é antiga, né? E que é o separatismo. E nós vamos tentar qualificar um pouco esse assunto e, acima de tudo, tentar demonstrar os grandes movimentos separatistas que percorrem o Brasil desde a década de 90 para cá. Tem um agradecimento especial, né, Luiz? Que a gente recebeu um comentário, na verdade, sensacional. Adorei o comentário do Léo Campoy, que falou sobre o nosso último episódio, que a gente falou sobre a BNCC e a Fundação Lehman, a forma como a Fundação Lehman influenciou a criação da BNCC, e o Léo Campoy falou pra gente que ele ganhou um livro, eu acho, da Fundação, que se chama Teaching Like a Champ, né? Ensinando como campeão. Então, um pouco do clima de coach, né, que é a Fundação Lehman tenta nos trazer aqui, né, para inspirar um pouco, Luiz, você que anda desanimado nas suas atividades docentes aí, ó. E aproveitar os comentários, além do Léo, outros que surgiram ali, Pedro, Homer, Elza, Rita e todos os comentaristas disciplinados e atentos no Maldita Politicagem, e quem tem, enfim, críticas àquele episódio, porque é um episódio da área de educação, né, que nós não temos especialidade, pode nos enviar no @Maldita Politicagem no Instagram ou no @mpoliticagem no Twitter. Escrevam pra gente, porque a gente faz os reparos, as alterações, enfim. E lembrando que nós também temos uma campanha de financiamento coletivo para que o projeto se sustente, né? Já que é um projeto independente, que não conta com financiamento privado. Então você pode entrar no apoia.se/Maldita Politicagem e lançar lá uma contribuição para a gente poder fazer com que o Maldita Politicagem se aprimore do ponto de vista técnico, do conteúdo e de todos os outros recursos necessários para tocar um podcast. Então, no primeiro bloco, nós vamos abordar o tema do separatismo, né? De que forma que esse argumento, essas falas do Zema não são argumentos que são necessariamente novos, né? Isso tudo já está presente no debate público há muito tempo, no debate político há muito tempo. No segundo bloco, a gente vai tentar trazer as motivações políticas por trás dessa declaração polêmica, né? Algo que já foi bastante debatido por outros podcasts. A gente vai passar um pouco por isso, discutir também os objetivos políticos, talvez, do Zema ao fazer essa fala polêmica. E no terceiro bloco, a gente vai abordar aqueles quadros de sempre, uma luta de gostos especial dessa vez, um acontecimento de querência também, uma maldição como de sempre. Então, continue com a gente, galera. Então, Alessandro, o estado de Minas Gerais, que é um dos maiores povos do Brasil, já nos legou governadores como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves. Agora tem como governador o Romeu Zema, do Grupo Zema, um grupo de varejo lá que tem autopeça, loja de eletrodoméstico. Grande empresário do Partido Novo, que se atirou na política em 2018, naquela onda de renovação, e agora foi reeleito, e é um dos aspirantes a herdar o espólio do Bolsonaro, né, o espólio eleitoral do Bolsonaro. Veio com essa, ele lançou as seguintes frases durante essa semana, que são as seguintes: o que nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos, que é necessário, mas tem um limite, de só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e que só eles têm que contribuir sem poder receber nada. Além disso, ele melhorou. Você vai cair naquela história do produtor rural que começa a dar só um tratamento bom às vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as vaquinhas que estão produzindo muito. Olha só, a didática infantil aqui, né, pra gente. E aí no Twitter já subiu a hashtag O Muro Já, que alcançou um grande destaque no Twitter, portanto
dando corda para o Zema, mostrando que esse raciocínio dele encontra algum eco entre os internautas amalucados do Brasil. E tem um negócio meio Donald Trump, que é essa parada de muro, né? O Zema já fez uma crítica e já querem construir um muro separando o Brasil, né? Um maluco. Um muro pegando ali, atravessando quase que a cordilheira. Um muro quase que atravessando ali a região das Chapadas, ali, de aproveitar as Chapadas e fazer um muro ali, né? Chapados Guimarães e tal. Bom, Alessandro, esses argumentos são novos? Então, vamos lá, ó. Uma pesquisa rápida, né, entre os artigos que falam sobre o tema do separatismo dentro da ciência política, um dos mais relevantes é o artigo do Pedro Silveira Bandeira, professor da URGS, um artigo de 1992. Veja só, ele alertava nesse artigo que existia, por parte dele, uma preocupação com o crescimento de um tipo de sentimento separatista no sul do país, né, nos estados do Sul, baseados em praticamente 4 argumentos. Então vejam vocês se essas falas do Zema não combinam. Não só a fala do Zema, né, mas um tipo de opinião pública que existe no sul do Brasil, se isso não estava lá há 30 anos atrás. O primeiro argumento é que ali nos anos 90 existia uma espécie de frustração de um sonho de desenvolvimento, né, pela década de 80, que foi um tanto quanto frustrante no ponto de vista do desenvolvimento econômico. Preciso lembrar também que a gente também vive uma espécie de frustração da década de 10, né, que não foi lá aquela maravilha. Segundo argumento, então, vai dizer o professor que vários jornais da época, né, no começo dos anos 90 ali, especialmente do Rio Grande do Sul, afirmava já a proporção do PIB que Sul e Sudeste acumulavam, né, cerca de 77% do PIB nacional estavam localizados nesses locais. É um argumento meio barato, mas que está muito vivo ainda hoje. Terceiro argumento é o seguinte, Luiz, aí sim vem o ouro da coisa, né, ouro ou a desgraça da coisa, né? Depende da forma como você está olhando. Terceiro argumento, então, o perfil político da galera do Sul é um tipo de pessoa mais ética, mais moderna, né? Aquele político polido. Em comparação com o Nordeste é muito diferente, nós podemos notar uma grande diferença, já que os políticos nordestinos representam uma elite clientelista e atrasada, né? Bom, e o quarto argumento, por fim, é esse que está muito presente agora, nesse caso dessa semana, que a região Sul acaba bancando a fragilidade econômica do Nordeste, né? Então, que essas políticas sociais acabam sendo um tipo de drenagem dos recursos que vêm daqui e vão para lá, né? Inclusive, o Zema falou, na época da pandemia, que o Nordeste era caracterizado por um povo que vivia do auxílio, né? Aquele auxílio federal durante a pandemia. O argumento 3 da diferença de perfil político, o Sul, né, parece que tem uma política moderna e o Nordeste uma política atrasada. Ele não existe uma gargalhada. Nós já abordamos isso em outros episódios, o episódio sobre o coronelismo, que existe, né, traços coronelistas no Sul, em qualquer período, inclusive atualmente. Mostramos que, às vezes, o continuismo político é mais forte no Sul, no Paraná, por exemplo. Então, isso não tem sustentação na história do Brasil, só para fazer aqui a devida observação. E o argumento da drenagem econômica, da transferência de recursos do Sul e do Sudeste para o Nordeste ou para o Norte, esse é um debate mais técnico, que de fato pode encontrar algum amparo nos dados, mas isso faz parte do debate sobre o federalismo, sobre o Pacto Federativo Brasileiro, né? Que tipo de equilíbrio vai se dar entre a arrecadação e o gasto público? Isso é uma questão. Agora, se isso aguenta a defesa do separatismo, é o que você vai discutir agora, né? Pois é. Então, esse mesmo professor Pedro Silveira Bandeira, da URGS, né? Ele vai dizer que existem, teoricamente, é possível constatar dois padrões, aliás, desses movimentos separatistas, né? Um primeiro tipo que está associado sempre a uma espécie de oposição identitária, normalmente étnica, né? Grupos que têm uma coesão histórica, uma coesão cultural e que se sentem desconfortáveis, se sentem não representados pelo poder central e que acabam se movimentando politicamente contra a nação, contra a federação como um todo. Então, aqui nós podemos, por exemplo, citar o exemplo das nações Balcãs, né? A antiga Iugoslávia virou 200 países lá, né? Mais precisamente 8. Todos eles ali com um passado histórico, né? Um nome de uma etnia específica, né? Não era exatamente um conflito apenas político. E um segundo padrão aí, sim, onde divergências políticas e orçamentárias entre as elites são os principais motivos. O exemplo dado pelo professor no artigo é a Guerra Civil Norte-Americana, né? Que possuía uma grande divergência em torno do trabalho escravo, né? No período do século XIX norte-americano. Segundo o professor, esses
sentimento divisionista que tem no Brasil, separatista que tem no Brasil, ele se assemelha mais com esse segundo padrão. O primeiro padrão não tem cabimento aqui no Brasil, né? Não existe nenhum tipo de região que tem um povo que tem uma identidade, história específica que reivindique isso para ele, né? O Darcy Ribeiro, por exemplo, fala muito sobre isso no povo brasileiro e vai afirmar que esse projeto de construção unitária do Brasil, ele é um tanto quanto bem sucedido, né, ao longo da história. Acho que o mais próximo disso talvez seja o Rio Grande do Sul, né, mais próximo de um separatismo de fato. O negócio é que o projeto vamos dizer, de unidade cultural no Brasil foi um projeto bem isso pegou, né? Que o Brasil é um povo X ou Y, até o argumento de que o Brasil é um povo só, esse é um projeto do governo Vargas que acabou pegando, né? Isso teve muita difusão cultural e a maior parte das pessoas concorda, reconhece as divergências, reconhece as diferenças regionais, mas se assume como um povo só. E os grupos que não acham isso são muito minoritários, né? Então, difícil que eles consigam ir adiante, porque é questão matemática. A maioria esmagadora não concorda, né? Inclusive nas suas próprias regiões, no Sul, porque a gente vai mostrar depois dados que mostram que a adesão a esses movimentos é muito localizada e inferior, e reduzida, né? Localizada e reduzida. Pois é, eu falo sempre para os alunos, né, como é louco essa coisa de identidade nacional, né? Eu sou descendente de japoneses que vieram, sei lá, né, na década de 30 aqui para o Brasil, e eu me sinto descendente do Dom Pedro. Zumbi dos Palmares. Eu sinto que a minha história é essa, não que é o imperador do Japão, que nem meu avô tinha lá o padrinho dele no quarto dele, né? Isso é muito doido. Bom, Luiz, então esse negócio aí, né, essa preocupação do professor Pedro Silveira está presente especialmente ali na fundação, né? Ele está falando em 92, e em 92 é justamente um ano que surgiu um grande movimento separatista, tô brincando, um movimento separatista que todos nós conhecemos atualmente, que é o Sul é meu país, né? Aliás, eu estou falando isso, eu não sei se o pessoal do Nordeste, do Norte do Brasil conhece esse movimento. Mas é um movimento... Tamanho impacto dele para fora dos estados do Sul, tem gente que nunca nem ouviu falar nisso, né? Pois é. Para quem não conhece, né, esse movimento usa uma bandeira que é um claro roubo, né, da bandeira do Cruzeiro. Então, temos aí um plágio. É um movimento fundado pelo Adilson Cadorim, historiador e ex-político do PFL, né, que tem sua sede atualmente na cidade de Pomerode. Para quem não conhece, Pomerode é uma cidade com raízes muito germânicas, né, que segundo as próprias lideranças desse movimento, hoje o Sul é o meu país, tem 30 mil filiados. Tem gente que diz que tem 120. Alguns defendem que tem 120 mil filiados. De qualquer forma, não é um movimento muito numeroso. Quer dizer, 120 mil pessoas não é pouco, mas em proporção da população da região, não deve dar nem 1% dos 3 estados, né? Pois é. E eles acabam afirmando, né, que acaba expressando uma espécie de preconceito, né, regional, né, essa coisa de que o Sul é mais organizado, que no ponto de vista administrativo e econômico, nós aqui, né, residentes aqui do Sul, temos melhores condições, economia mais saudável, e tem uma insatisfação no setor tributário, né, na taxação excessiva do Sul, a visão de que nós somos taxados muito mais do que deveríamos para conseguir arcar com as despesas do Brasil todo, né? E alguns, parte das lideranças atuais afirmaram em uma matéria para a BBC que não é a intenção deles prejudicar outras regiões, etc. A intenção é simplesmente ter autonomia e independência em relação ao Brasil, e é isso. E aí, Luiz, eu fui procurar, né, qual outros grandes movimentos tem, né, para além desse, o Sul é meu país, e existem movimentos sensacionais, né? Um deles é o Roraima é meu país. Então, veja, se as pessoas acham sério o Sul é meu país, né, acham que deve sim ser relevante, como o Fernando Schuller, que falou que é uma reivindicação super válida, né, embora seja inviável, né, enfim, eu discordo completamente, eu acho que isso aqui deveria ser passível de crime, né, você fazer um movimento separatista. O Roraima é meu país, as pessoas que apoiam o meu país não podem dar risada dessa, né, defendem uma revolução socialista, uma tática de guerra popular prolongada para a separação de Roraima, que esse seria um bom futuro do estado nortista nosso aqui do Brasil. Então, aproveitando essa deixa, os dados desse episódio são os seguintes. Levantamento feito pelo grande jornal Gazeta do Povo. Esse episódio tá zoado. Usamos o tema a partir do Zema. E o Gazeta do Povo como fonte são 23 movimentos separatistas no Brasil, pelo menos registrados no Facebook.
tem pérolas maravilhosas. Tem pérolas maravilhosas aqui, ó. Tem Minas Gerais, né? Minas Gerais liberta. Ceará é meu país. República de Tocantins. Mato Grosso do Sul independente. Brasília é meu país. Pô, imagina se a independência de Brasília só vai ter funcionário público. E aí, como é que vai funcionar? Quem vai pagar aquilo? Já mudaria de coisa. Funcionário público do quê, né? Não tem economia lá, pô. Como é que nós vamos pagar o negócio? Bom, o fato de ter em República de Goiás, Rio Grande do Norte, são 23 movimentos separatistas no Facebook, com alguns deles tem 40, 63 seguidores. Então você vê que é uma coisa muito maluca mesmo, né? E tem tudo que é canto, mas com a força de, enfim, coisa que não tem força política nenhuma, praticamente. Esse próprio do Sul é meu país chegou a fazer um plebiscito informal em 2016, acho que reuniu aí pouco mais de 300 mil votos, que não dá nem 2% dos votos da região sul. E aí, claro, né, a votação foi 95% a favor e 5% contra, o que demonstra muita legitimidade. A legitimidade do plebiscito, né? Porque eles foram fazer o plebiscito e chamaram só a galera que era a favor da separação. Depois a gente explora por que isso não vinga, por que isso não prospera, né? Por que isso não ganha mais fôlego e fica só sendo essa coisa caricata e folclórica que a gente está abordando aqui. Engraçado, né? Nem se eu fizer uma eleição na minha família eu recebo tudo isso aí de voto. Pelo contrário, né? Bom, vamos pegar um pouco as motivações do governador Romeu Zema, que lançou essa pérola de que as vaquinhas mais ricas estão sendo esquecidas, estão sendo ignoradas pelo produtor, que é o Brasil, né? O produtor está esquecendo das vaquinhas mais produtivas. E as vaquinhas mais improdutivas estão sendo privilegiadas. Qual foi o contexto de soltar essa frase lapidar, Alessandra? Ele falou isso numa reunião do consórcio Sul e Sudeste, né, o COSUD, que é essa organização criada em 2019 para abrigar ali os interesses de governadores e prefeitos no contexto ali da pandemia, onde tinha aquele atrito principalmente entre o Dória, né, e o Bolsonaro. Lembra daquela época da pandemia onde existia aquelas discussões quanto ao lockdown, quanto aos orçamentos, etc. Então, eles fizeram esse consórcio para conseguir articular a maior força política da região. Bom, foi criado, então, em Belo Horizonte em 2019, no site oficial diz lá, né? O COSUD tem o objetivo principal consolidar a agenda de cooperação entre os governos do Sul e Sudeste, com temas que atendam às demandas econômicas, sociais e ambientais. Mas, né, como vários analistas estão afirmando ao longo da semana, nós temos uma preocupação por trás, né, dos bastidores, que é com a reforma tributária, né? Então parece que a reforma tributária está num grande impasse político, uma grande disputa política que envolve esse regionalismo, e por isso o Zema tem causado aí nessas suas entrevistas. A ideia é como a reforma tributária ela vai sendo aprovada e ela só vai ser implementada daqui a muitos anos, 2030, há uma dúvida, uma incerteza quanto a quantidade de recursos que cada estado vai arrecadar e o que fazer caso haja muita desigualdade. Uma das soluções presentes na lei é que tem um conselho federativo, reunindo governadores e prefeitos, que vai decidir como distribuir recursos caso haja muita concentração em determinados estados. E a força dos estados nesse conselho federativo ainda é algo que não está definido. Então o COSUD já mira isso, certo? Para tentar ter uma proeminência que não deixe os recursos do Sudeste, dos estados mais populosos, à mercê dos governadores do Nordeste e do Norte. Seria mais ou menos essa motivação política. Então, Luiz, parece que nesse Conselho Federativo, né, o que tudo indica, o texto atual, né, do projeto de lei, na verdade da emenda constitucional, né, diz lá que esse Conselho Federativo, que é um órgão que vai reunir governadores e prefeitos, que vai centralizar a arrecadação e distribuição desses novos impostos, né, aquele imposto sobre bens e serviços, né, IBS. A discussão é quem vai compor esse conselho, né, como vai ser feita essa decisão, como será esse processo decisório. A forma atual tá que 60% da população brasileira deve ser representada nesse conselho, né? Um desenho que ajuda aqueles estados que são mais populosos, esses estados concentrados no Sudeste, principalmente, né? No final das contas, a Câmara dos Deputados, que tem maior representação do Sul e Sudeste, se unidas as duas regiões, está
lutando para que mantenha essa regra. E o Senado está contra isso, né? O Senado está totalmente oposto a isso, porque o Senado é composto por 3 senadores de cada unidade federativa, o que vai dar a maioria do resto do país. Norte do Nordeste. A briga aqui, né, no final das contas, está entre como vai ser distribuída, quem vai controlar esse conselho aí. O Zema está querendo reunir forças no Sudeste e no Sul contra o restante do país. Mas, né, não sei se é só isso. O Zema, ele fala bastante, né? Parece que ele não segue a cartilha do mineiro que come quieto e fica na miúda e tá falando pelos cotovelos. Você acha que tem outra motivação no Zema, japonês? Eu vou já aproveitar para usar isso no nosso quebra-pau, né? Então, para quem quiser saber todos os detalhes aí desse Conselho Federativo, do COSUD, né? Nós ouvimos, né, consultamos o episódio da semana do assunto da Natuzaneri, né, do G1, e lá tem muitos detalhes, mas lá também, né, tem uma parte, um tipo de interpretação sobre a fala do Zema, que é o seguinte, né, o Zema deu um tiro no seu pé, né, ao tentar angariar força na região, e que pode gerar uma espécie de revanchismo, etc., né, dos governadores das outras regiões também. Eu acho que vai além disso, né, a discussão, porque o Zema não está, ao meu ver, minha interpretação, mirando só nessa disputa tributária. Ele está querendo aplicar uma típica estratégia do bolsonarismo, né? A gente ficou quantos anos falando quão tosca eram as afirmações do bolsonarismo, até que em 2018 ele foi lá e ganhou as eleições. Eu acho que tem uma espécie de vácuo se abrindo no campo ideológico da direita, e o Zema está se mostrando ser uma das figuras que querem estar presente, né, no debate público. O que você acha? Então, você está argumentando que ele fez o famoso apito de cachorro, que ele falou uma coisa e mirou em outra. Acho que os dois. Eu acho que os dois. Você. Eu acho que são os dois também, mas o efeito de agitação no Twitter acho que é uma prioridade para ele. Porque se ele quisesse se concentrar no tema do Pacto Federativo dos recursos da reforma tributária e dos impostos para o Estado dele, ele teria abordado de outro jeito, né? Ele falou de uma forma muito populista, muito sem vergonha, nesse sentido. Assim, sem vergonha talvez seja a palavra que dá para tirar. Ele falou de uma forma populista e oportunista. Esse negócio da vaquinha, né? Ele voltou a dizer, ele disse 3, 4 vezes em ocasiões diferentes, teve um encontro da COSUD recentemente, né? E aí essa fala dúbia, provocativa, meio assim popularesca, né? É uma forma de acionar essa base bolsonarista que está meio desanimada recentemente. Pois é, o receio, né, pessoal meu, é que isso se torne de fato uma discussão que ganhe força nessa discussão. Não, eu acho que eu não tenho nenhum receio quanto a uma separação, né, mas que crie de fato uma espécie de divisionismo regional, né, essa coisa que no Brasil não é historicamente tão potente assim no debate público, né. Nós temos uma série de preconceitos, né, mantidos ao longo da nossa história. Teve, né, a tese do branqueamento, política de branqueamento, teve um monte de coisa, teve preconceito contra o nordestino, eu não estou diminuindo isso, mas essa coisa separatista é nova, né? Tanto quanto é nova, sim, resgatada dos anos 90 ali, como a gente mostrou no primeiro bloco. Não tem chance disso prosperar, porque ele teria que fazer um episódio explicando por que o Brasil tem uma unidade nacional tão forte. E esse é um tema que está no nosso horizonte, enfim, que eu queria fazer, o Alessandro não deixa eu fazer esse episódio sobre por que o Brasil tem a unidade nacional, territorial tão bem estabelecida há tanto tempo. Mas é mentira isso aí. Ele não deixa eu fazer um episódio sobre a formação do Estado do Brasil, generado já faz dia por causa disso. Mas o Zema, se ele soubesse um pouquinho disso, né, enfim, e o próprio movimento Sul é Meu País, para entender como que é difícil um movimento separatista no Brasil, ele tem que entender a força da união. E assim, a elite política dos estados é uma elite política fortemente vinculada ao poder central, a Brasília, às verbas, aos cargos. Para dizer de uma forma geral, Minas perderia aí 53 cadeiras, eu acho que são 53, 58 cadeiras, na Câmara dos Deputados, 3 cadeiras no Senado e uma série de superintendências e verbas. Essa estrutura, ela se formou ao longo de mais de 200 anos. É muito difícil você romper com isso. Os políticos não querem. Por quê? Porque há privilégios, há benefícios de manter essa estrutura. Então, no Brasil, esses pleitos separatistas, eles são mais um movimento cultural de preconceito étnico, identitário, do que propriamente um movimento político forte. Para ter, segundo o professor
Alberto Vergara, da Universidade do Pacífico, em Lima, no Peru, para que queixas regionais se tornem movimentos separatistas viáveis, tem que ter pelo menos 3 coisas, que é uma poderosa elite política regional, que queira isso, coisa que em Minas aparentemente não existe, só tem um governador lá querendo isso. Segundo, tem que ter recursos econômicos fortes, em geral, um comércio exterior de destaque, ou em geral, o mais forte do país. Em Minas não tem isso, né? Não é o principal exportador do Brasil. E, por último, uma cidade que rivaliza a capital nacional. Isso acontece, por exemplo, na Catalunha, mas é difícil você ter isso. Então, não encontra eco na própria elite política mineira. O Pacheco já fez a crítica. Pacheco, que é o presidente do Senado, outro político mineiro, já fez a crítica ao Zema. Então, é por isso que esse movimento não prospera, porque o arranjo político federativo brasileiro, ele oferece uma situação de poder muito vantajosa para todas as elites estaduais. E aí as elites dos estados não querem ser separadas. Outro grande político que você gosta muito, Luiz, que reprovou a fala do Zema foi o nosso querido Aécio Neves, né? Aquele que afundou a gente no buraco que estamos. Então, a volta dos que não foram, né? Aécio Neves, nós temos lá o Cabral também voltando à ativa no Rio de Janeiro. Bom, outra coisa, Luiz, que eu queria destacar quanto a isso, aí, já encerrando esse segundo bloco, é que daqui para frente, né, me parece que eles abrem um flanco que é muito perigoso e muito ruim, né? Que qualquer tipo de política, de investimento, política séria, né? Política que vem da burocracia, que está sendo estudada há muito tempo na região Nordeste, especialmente no Nordeste, né? Me parece que o alvo maior é o Nordeste, sempre, né? Que sofre maior preconceito, enfim, devido, especialmente por causa do posicionamento político, né? Os votos, né? Que o PT recebeu. Daqui para frente, qualquer tipo de investimento desse tipo vai ser alvo de críticas por parte desse espectro que era o bolsonarismo e que tende a ser outra coisa daqui para frente, né? Isso tem um perigo, tá? A gente fica fazendo chacota, porque merece chacota, mas tem um risco disso instilar ódio regional. E ódio pode levar a vias de fato, né? As pessoas começarem a fazer ataque físico e com motivação política, como a gente já experimentou nas eleições de 2022, é uma coisa terrível para o Brasil. Então, um governador de um estado como o Minas devia ter mais responsabilidade do que ele fala, porque destilar ódio regional tem riscos à integridade física dos militantes políticos, né? Enfim, então não é por aí mesmo. Então, é uma coisa super aí, é uma frase preocupante que deve ser repreendida mesmo. Ô Domingos, tem uma historinha de querência para nós que nos lembre vaquinhas, Romeu Zema, Separantinha? Querência tem muito disso, mas não vou macular a imagem de querência associando com essa frase do Zema, porque querência não merece. Mas eu estava procurando aqui como coisas, né, divertidas sobre o movimento separatista, o Sul é meu país, e uma grande questão não resolvida pelos próprios defensores da causa é qual seria o nome desse país que reuniria Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o debate é quente, o debate é caloroso sobre qual nome a ser adotado. Tem um aqui, olha a sua lista: Brasil, Estados Unidos do Sul, Pampas do Sul, República dos Pampas e o meu preferido, Araucânia. O que você prefere, Alessandro? Araucânia ou República dos Pampas? Mas você viu ali que tem uma disputa regional dentro do Sul é meu país aí, né? Porque a Araucânia é claramente uma referência aqui à parte norte desse suposto novo país, né? República dos Pampas lá para baixo. Mas a Araucânia é sensacional. Eu acho que a melhor luta é entre Brasil e Araucânia. É Brasil, você, por favor, respeita aí o Brasil. Eu acho que tá entre esses dois, assim. Eu acho que eles têm que se engalfinhar em torno desses dois maravilhosos nomes. E a capital seria o quê? Seria uma bela disputa, né? A capital seria Joinville. Então, gostei dessa história de querência, né? Não tem acontecimento, não é nada didático, mas é engraçado, pelo menos. Então, Luiz, você acha possível não, desculpe, você acha maldito a possível liderança de Romeu Zema no espectro conservador brasileiro? Eu acho que é maldito, sabe por quê? Porque o Zema nasce naquela onda de antipolítica, né? De querer fazer uma tradução
mercadológica das disputas políticas, e o que não procede. A gente sabe que esse discurso antipolítica, que vem na esteia da Lava Jato, é uma coisa muito prejudicial, porque abre a brecha para políticos populistas e para políticos autoritários. E o Zema tem se mostrado um pouco essa figura, e se você estiver flertando com o autoritarismo, né, apoiando medidas autoritárias, como foi o caso dele em relação ao Bolsonaro, a gente está à beira do precipício. Então, isso é uma pena, porque Minas sempre teve políticos que eram contrário disso, né, que visavam os grandes pactos e acordos nacionais para viabilizar grandes reformas, o caso do Juscelino, o caso do Tancredo Neves, o fiador da transição para a democracia. Então, o Juscelino deve estar se estribuchando no caixão uma hora dessa. Vamos ficar atentos, né, com os movimentos de Romeu Zema, né, de Tarcísio, do Leite lá no Rio Grande do Sul, né? Esse povo todo tá, de alguma forma, se mexendo os pauzinhos para conseguir destaque na política ao longo dos próximos 3 anos. Aliás, o Zema tava com um papo um tempo atrás de mudar do partido e entrar no PL, né? Acho que o Valdemar já viu ali um potencial, lembra do nosso partido lá, nosso episódio, né? O olheiro Valdemar, né, que procura talentos da política, já tava de olho no Zema, né, para entrar no PL. Mas parece que o Zema, o novo, conseguiu manter a sua estrela atual, né? Bom, luta de gostos, Luiz. Eu tenho uma para você. Você disse que também preparou uma aí. Vou perguntar para você o seguinte: se o Brasil se separar, o Dominguinho vai morar aonde? Eu vou lá nem pensar. Eu não vou morar nessa... não, eu vou para algum pedaço lá para cima, mas antes eu teria que montar uma resistência lá em Querência para separar a Querência do sul do meu país, porque Querência é perto ali do Mato Grosso do Sul. Então nós íamos nos entrincheirar lá, fazer uma barricada e pedir para o estado do Mato Grosso do Sul anexar a Querência para a gente continuar fazendo parte do Brasil. Primeira missão histórica que seria dada para mim, que eu teria que enfrentar, seria descolar a Querência do Sul. E se isso não fosse possível, a gente ia morar em outro canto aí, vamos subir para cima, ia pro Brasil, né? Não ia ficar no Brasil, nem na Araucânia, eu ia pro Brasil, pô. E você ia morar ia voltar pra Lins? Ia ficar... Cara, de jeito nenhum. Meu medo é voltar pra Lins, visitar meus pais lá e tá lá das bandeiras do COSUD lá no meio, né? Não. Por favor, linenses, defendam o Brasil, não caiam nessa. E uma luta agora eu também tenho, eu tava procurando aqui as grandes expressões culturais do Sul, não que sejam, não estou fazendo aqui por causa de verdade. Tá, sim. Existem, né, uma tradição musical importante aqui no estado vizinho de Santa Catarina, que são as músicas de bandinhas alemãs. E também músicas de praia, porque o litoral é um litoral, né, abençoado, né? O litoral catarinense muito bonito, muito visitado. Então eu vou pôr aqui para você. Se você tivesse que escolher as bandas, que é a banda de Florianópolis, Das Aranha. Já conheceu? Já escutou Das Aranha? E, já de outro, você escolher a bandinha de música alemã, que fica aquele saculejo para tomar chopp e começar o chichau, que se chama Herr Schmidt, lá de Pomerode. Você escolheria Das Aranha ou Herr Schmidt? Caramba, hein, cara. Que droga, hein, de luta de gostos, é? O que você escolhe? Mas isso daí me faz pensar, né, nos faz refletir como é importante, né, a contribuição cultural também do Brasil, né, não como é que chama? Da Araucânia. Bom, eu escolho o Das Aranha, mas com muita dor no coração. Eu acho que eu escolheria Das Aranha, porque eu procurei essa Herr Schmidt no Google aqui agora, já que a minha irmã morou em Pomerode, eu ia lá e só tinha música alemã, que aliás é coisa desarrumada, né? Essas músicas desses festivais aí. O pessoal gosta aqui na Blumenau, na Oktober, o pessoal adora. Mas aqui, na equipe de Mordida Política, essas músicas não caem no gosto da turma, não. Deixa eu contar uma história pra você dessas músicas étnicas. Eu tenho uma tia que toda festa japonesa tem um karaokê lá, né? Karaokê de verdade, não é esses karaokê que você vai aí que a galera tá cantando Raul Seixas, né? É karaokê mesmo, né? O pessoal vai lá, os japa lá, sobe lá, bonitinho. Japonês não pode ver um karaokê que já quer cantar, né? E aí canta lá aquelas músicas tristes pra caramba, né? Japonesa, no palco. Canta um pedaço, canta um pedaço. Tem uma tia que... Não, eu não, imagina, não sei. Tem uma tia que, assim, ela cantando é horrível, assim, né? É a habilidade dela como vocalista. E aí, toda vez ela aparecia nas festas, né? E a galera falava, vai lá, canta lá. E ela ficava, não quero cantar, não. Aí, envergonhada. Eu falei,
No terceiro convite, ela já arrancava a fitinha do bolso aqui, ó, preparada já pra cantar, cara. Colocava lá. Eu e os meus irmãos, a gente se escondia debaixo da mesa assim, falando, meu Deus, a tia vai fazer a gente passar essa vergonha de novo. Aí ela cantava Feliz da Vida. Ela cantava tipo o Roberto Carlos japonês, assim. Não, você nunca ouviu música japonesa, cara? É muito, muito ruim. Parece. Tem uma banda japonesa que caiu no seu gosto, já é japonês? Não, não tem nada. Tem nada, não, tá louco? Música de rock japonês. É isso, galera. Então é isso, deixa eu fazer A gente tomou muita saraivada e muita paulada por causa da luta de gostos passada, né? Que era das cervejas lá. Por quê? Eu não fiquei sabendo disso. Patagonia Lovers, a galera que gosta da cerveja Patagônia ficou de horror comigo, né? Falou, como assim? O que tem gostar de Patagônia? É coisa maravilhosa. Bom, vamos fazer uma meia-culpa, que de fato, dependendo da ocasião, o pessoal tem razão. Nesse caso, talvez a gente tenha sido meio radical, eu tenha sido meio radical em defender as cervejas podronas e o Olímpicos Branco, mas eu acho... Olímpicos Branco? Eu falei, você escutou o episódio, não, maluco? Eu escutei, mas eu não lembro dessa etapa, não. Tem coisas da tradição que devem ser mantidas, como, por exemplo, aquele Olímpicos Branco da década de 90, você lembra? O pessoal não pode ficar, agora o pessoal só usa tênis igual, mesmo tênis, né? Não vou falar aqui a marca para não dar processo judicial, mas o pessoal só usa o mesmo tênis. Tem que ter aquele Olímpicos Branco. A Patagônia, o hype da Patagônia pode levar a população a abdicar da grande qualidade da cerveja da Ambev, né? A Brahma, a Antártica e a Skol. Então, fazer esse registro, agradecer as críticas e mandar um abraço para todo mundo que charopou. Tá, o pessoal tava defendendo a Patagônia, é isso? Defendendo a Patagônia com força, né? Mas o Homer defendeu a nossa opinião, então vamos ficar com o apoio do Homer também, que é um grande guerreiro, um grande defensor da tradição da cerveja. E tem aviso paroquial pra gente ou não? Escrevam aí, digam se vocês gostaram, escrevam pra gente o que vocês acham desses movimentos separatistas, escrevam para ver se vocês comovem o Alessandro para fazer um episódio sobre a unidade política do Brasil, uma história muito interessante, e lembrando que a gente tem uma campanha de financiamento das nossas atividades, que é lá pelo apoia.se/maldita politicagem. De resto, agradecer muito quem ouve, quem comenta, quem dedica um pouco de tempo para o nosso trabalho aqui. Se você gostou, vai lá no Spotify e coloca 5 estrelinhas, que isso ajuda a engajar e levar o conteúdo adiante. Seria isso, japonês. É isso então, galera. Um abraço. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.